de 1980. Lembra tudo. Ele é doente. Doente, só pode ser. Não tem outra explicação. Por 16 horas. Eu passo 16 horas em cima de um par de patins, carregando um bandeja pra cima e pra baixo. Aí vem esse galhope e faz isso comigo. Mas que sacanagem, né? Ó, mas eu não sou samba, tá bom? Eu não sou samba, eu não sou samba mesmo. Um dia eu vou acordar de ovo virado, eu vou bater pra cima e eu vou arranhar tantos corpos dele até matar. Ah, mas aí eu vou estar errada. Eu vou perder a minha razão. Vão dizer que eu surtei e que eu é que não fui civilizada. Eu sou muito civilizada. Eu sou civilizada até demais da conta, mas é porque o negócio nesse país é esse mesmo. O certo é o errado. O errado é o certo. Tudo que é certo é errado. Tudo que é errado é certo. E eu aqui me foda. Você não tá em casa não. Moço, desculpa. Perdão, é que eu tô muito nervosa. Olha o meu estado. Eu todo arranhado. Não dá. Ó, eu dei um duro danado, tá? Foi consórcio. Demorou pra chuchu. Não, e tem mais. Hoje é um carro. Amanhã é o quê? Sim, porque esse tipo de gente não tem limites. Vai que ele amanhã resolve, sei lá, jogar um ácido na minha cara. Ai! Como é que eu vou ficar? Reformada, né? Paciência. Tá bom, minha querida, mas o que tudo isso tem a ver com o matador de santas? Nada em absoluto. Então, o que você veio fazer aqui? Eu vim dar queixa do meu vizinho, que eu suspeito ter arranhado o meu carro. Tá bom, faz uma coisa, volta quarta-feira. Não, quarta-feira eu tô mais enrolado, eu vou ficar no tempo. Então a senhora preenche a ficha lá fora e tá registrada a queixa. Certo? Certo? Certo, não tá não. Eu quero proteção, esse homem é louco. A senhora tem nome de santa? Não que eu saiba. O matador de santas só mata mulheres com nome de santa. Se a senhora não tem, você desconta. Nosso pouco me importa o matador de santas, eu não estou nem aí. Eu me refiro ao meu vizinho mau caráter. Ele sim é mais perigoso do que qualquer psicopata americano. Meu Deus, arranhar o carro. Os outros, sem mais nem menos. Isso é muito mais doentio do que se possa imaginar. Escuta, eu estou escutando. Não é esse o enredo da escola, minha senhora. Existe um maníaco perigoso à solta, estrangulando jovens com nome de santa. Um louco na cidade. Uma mente fria e doentia. Um gato entre os pombos. Uma face vil e silenciosa que nesse exato momento ela fareja a sua próxima vítima, minha senhora. E se nós não fizermos nada, ou nos ocuparmos com essas rixinhas bélicas entre vizinhos, mais uma jovem chamada Lúcia, Maria, Madalena, vai ser encontrada no beco imundo, estrangulada pela própria meia caixa! Percebe a gravidade do problema? Olha, eu não sou santa, mas eu mereço atenção no meu caso, moço. Eu trabalho à noite. Gente maluca, tem a balde. Não, hoje é um que mata as mulheres bíblicas. Ok. Agora amanhã vai ser um que vai matar as que fumam Hollywood filtro amarelo. Aí depois as muitas de gato. As que gargalham jogando a cabeça pra trás e por aí vai. Haverá sempre uma lógica e sempre alguém padecendo por ela. Mas qual é o remédio? Desde que o mundo é assim, tem quem mata, tem quem morre. Pronto, acabou. Não adianta sofrer, mas o meu caso não. O meu caso é muito claro, é simples. Sabe, não tem um
uma sombra trêmula no beco escuro. Não tem uma voz rouca no telefone. Não tem! Tá tudo aqui, claro, evidente. Tem isso, tem um psicopata morando ao meu lado e ele está me dando um prejuízo. Tá bom, então fala pra mim. Eu estou falando. A senhora acredita mesmo que foi o seu vizinho, minha senhora? Por favor. A troco de nada. Por puro sadismo, sei lá. Pode muito bem ter sido uma criança ou alguém se divertindo às suas custas. A senhora deu o flagrante. Não! Eu não tenho o flagrante. Só que eu tenho uma coisa. Que eu sempre, desde criança, eu sempre fui muito sensitiva. A senhora sensitiva como sensitiva, senhora. A polícia está ocupada demais resolvendo crimes de verdade. Se a gente for parar para dar atenção para cada um, querendo uma resolução simples do seu problema pessoal, minha querida. Haja aí nessa vida. Olha só. Eu vou falar de novo, que é para você entender direitinho. Sem provas eu não posso fazer nada. Olha para isso daqui. Isso daqui não é prova suficiente, não. Ou será que o senhor não consegue entender? Eu morro de medo. Eu morro de medo, eu não sei porquê, mas ele cismou com a minha cara. Não, inclusive é por isso que eu acho que só pode ser doença. Porque eu nunca troquei uma palavra com ele quando ele respondia. Eu não sei se ele é um tipo moralista que me toma como prostituta e me rejeita como vizinho. Ou então nazista, remanescente, que descobriu a minha descendência judia. Ou então irmão, gênio, malvado, que foi trocado na maternidade e que está voltando, reivindicando vingança. Ai! Meu Deus, tudo isso faz sentido. E eu sentiria menos medo, pois haveria um motivo. Mas a loucura, pela loucura, é o que me assusta mais, sem razão, sem nome de santa, sem nada. O sujeito olhou pra mim um dia e decidiu, por conta própria, que ia me infernizar. E ele tá fazendo isso agora com você. Sim! Ó, pedi demissão do drive-in, tá? Dei basta, foi meu último dia, estou desempregada por causa dele, minha senhora. Por causa dele! Patinando no drive-in, naquela escuridão, no corredor de carros, eu tinha a nítida sensação de que alguém me observava, assim como quando eu saio de casa. Ele mora de frente para o elevador. Enquanto eu espero, eu sei que ele me observa! Ele está me analisando, ele sabe para que eu venho, ele sabe para que eu vou, ele sabe que eu sou uma mulher sozinha. Não, olha, acabar comigo é uma questão de tempo. O arranhão no carro foi só o primeiro sinal. Só Deus sabe o que virá depois. Eu descobri. Pessoal, eu sinto muito, mas o nosso tempo ultrapassou todos os limites. Eu preciso trabalhar. Ai, moço. Minha senhora, ó, moço, me dá só um minuto, tá? Muito, mas a senhora precisa... Ei! O senhor não ouviu uma só palavra do que eu falei. Eu não sou esse monstro egoísta que o senhor está pensando. Eu não estou pensando. Não estou pensando sim que eu sei. Só que eu não sou. Não me importo com essas meninas estranguladas. Não, de verdade. A maldição de ter um nome santo carregar no pescoço a finitude do desejo alheio de matar. Só que eu também acredito que quem o faz é por uma homenagem. É uma homenagem divina, quase infantil. Ah, tem motivo. Tem uma pureza. É organizado. Nossa, deve ser linda essa miniatura dessas meninas.
deixa eu te falar. Sim, esse homem é o tipo de homem que pede por favor quando vai matar. Ai, quisera eu ter uma morte aliada como essa. Não, você acaba com uma lógica, uma coisa altamente psicológica. Com alguém te olhando e te dizendo, por favor, deixa eu te matar! Eu ia morrer! E não algo vergonhoso, como meu vizinho esfolando a minha cabeça no chapisco. Só porque acordou e sentiu vontade. Não, moço, eu não quero ter a minha cabeça esfolada no chapisco. Eu não quero, calma! Vamos parar de gritar. Minha senhora, a senhora se acalma, por favor. Talvez seja o caso da senhora procurar um médico. Mania de perseguição é... Será que o senhor não consegue entender? Esse homem assassinou o meu juízo! Ele assassinou o meu juízo! Não pode ser preso por isso! Existe algum crime maior do que esse? Mensagem subliminar, terrorismo silencioso, punição moralista. Olha, esse homem ele é um criminoso, ele não pode estar solto. Eu exijo uma sentença. Esse homem não me fez nada! Não, é justamente aí onde eu quero chegar. Do nada. Não, porque esse homem, ele tem do nada como força maior de sua chacina. E contra o nada, o que a gente pode fazer? Nada. Todos somos vítimas! Já entendi o seu joguinho. Você não está entendendo. Esse homem é um serial killer de sanidade. Minha senhora, a senhora pensa daí eu vou tomar. Esse homem assassinou a minha sanidade. Eu exijo uma sentença. Assassino! 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 Receba